pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia, novamente. Vamos lá, mais um dos nossos vídeos da série sobre os nervos. Até agora a gente estudou todos os nervos cranianos, legal, né? Vimos agora alguns aspectos gerais sobre os nervos espinais e a gente falou lá nesses aspectos gerais que os nervos espinais, eles são divididos em plexos, certo? Nós temos o plexo cervical, plexo braquial, plexo lombosacral. Nesse vídeo agora, nós vamos estudar sobre o plexo cervical. Quais são as raízes, né, dos nervos espinais que formam esse plexo e como que ele se comporta? Será que cada um dos nervos sai e forma cada raiz nervosa sai e já forma um nervo propriamente dito? Ou será que elas se misturam? Como será que acontece isso lá com as raízes cervicais? Quais que formam o plexo cervical? Será que é de C1 até C8? Ou será que não? Vamos ver então? Esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o plexo cervical. Combinado? Vamos lá então? Vamos! Vamos continuar então essa série de vídeos onde a gente está estudando sobre os nervos? Nós vimos no vídeo anterior sobre os nervos espinais. Vimos que eles são 31 pares, certo? De nervos, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais, 1 coxígeo. Vimos lá as diferenças, né? Alguns saem acima da vértebra, outros saem abaixo da vértebra. A gente viu lá que C7 é o nível onde a gente tem essa distribuição, certo? Essa alteração. Aí, eu comentei lá com vocês que os nervos espinais, que são mistos, o ramo anterior deles, em algumas regiões, na maioria delas, ele vai formar plexos, certo? E a gente começava lá com o primeiro plexo, que é o plexo cervical, que é o que nós vamos abordar nesse vídeo agora, certo? Vamos começar um pouquinho falando sobre o plexo cervical, onde ele é formado, o que compõe. Vamos lá então? Então, o plexo cervical, ele vai ser formado, como a gente já falou, pelos ramos anteriores, certo? E quais ramos? Lá dos nervos cervicais, dos nervos espinais, nós vamos ter lá C2, C3 e C4 formando esse plexo cervical, tá? C1 também pode dar uma contribuição. Ela não é muito frequente, mas C1 também dá contribuição lá para esse plexo, tá? A gente vai ver já o porquê que ele recebe esse nome de plexo. A gente tem lá os nervos deles, uns se misturam com os outros, é bem complexo, a gente vai estudar isso já, tá? Mas fica calmo. O plexo cervical, ele vai dar pra gente alguns ramos, tá? Ele vai dar pra gente ramos musculares, ou também conhecido como os ramos profundos, tá? O principal deles vai ser o nervo frênico, que vai ser formado lá pelos ramos anteriores de C3, C4, inclusive C5, tá? C5 também pode dar uma contribuição lá, tá? E o nervo frênico, ele vai inervar nada mais, nada menos do que seu músculo diafragma, tá? Tanto parte sensitiva quanto parte motora do músculo diafragma, tá? Então, é um dos nervos mais importantes aí do plexo cervical. Então, é um nervo que vai ser formado por raízes do nervo C3, C4 e C5. Então, a gente não tem um único nervo lá cervical, né, um único nervo espinal dando origem ao nervo frênico. A gente vai ter a junção de 3, C3, C4, C5, que vão se juntar para formar o nervo frênico, tá? Isso é bastante importante, tá? A gente vai ter outros ramos, chamados de ramos cutâneos ou superficiais, onde a gente vai ter outros nervos, tá? Eu não vou falar, a gente não vai abordar todos os nervos, todos os raminhos que dão os plexos, porque é muito nervo, tá? Eu vou falar só dos principais, tá? Então, por exemplo, temos o nervo occipital menor, que é formado lá basicamente por C2, auricular magno, cervical transverso, os nervos supraclaviculares, tá? E a gente tá percebendo aqui, olha, que eles são formados geralmente pela junção. Quando os nervos espinais emergem lá dos forames intervertebrais, eles vão se juntar e formar alguns nervos. Vamos ver como isso acontece? Aqui, ó, nessa imagem. Aqui a gente tá vendo a origem deles lá, né? Então, olha, C1, C2, C3, C4, C5, certo? Então, a gente tá vendo aqui, ó, ele emergindo lá. Logo que ele emerge, a gente já consegue perceber que ele dá vários ramos, né? Ó, ele já se ramifica bastante. Então, por exemplo, aqui, ó, olha C2. Vai dar um ramo aqui, ó, certo? Vai subir lá, desculpa,
e se juntar com os vindo aqui de C1, tá vendo? Ó? C2 também vai dar um outro aqui, ó, que vai formar uma alça cervical. Olha, C2 dando um outro aqui, ó, que vai lá para formar o nervo cervical transverso, tá? Olha aqui, olha. C2 também mandando ramos aqui, se juntando com C3. Olha o nervo frênico aqui, ó. Ele vai ser formado aqui, ó, junção de C3, ó, componente C3, C4, C5 e C2, olha. C2 tem uma contribuição aqui também, certo? Às vezes até C1, né, pode contribuir aqui, certo? Mas principalmente C3, C4 e C5, certo? Que são os componentes principais aqui do nervo frênico, certo? Olha os nervos supraclaviculares aqui, ó. Eu vou ter, chegando neles aqui, ó, componente de C4 e de C3, tá certo? Olha aqui, olha, no nervo occipital menor, a gente viu lá, basicamente, olha, C2, ó, certo? Indo lá. Ó, auricular magno, certo? Também C2, tem um pouquinho de C3 também chegando ali. Então, com essa imagem aqui, deixa eu apagar isso aqui para vocês verem melhor. A gente percebe por que recebe o nome de plexo, né? Porque ele é bem complexo. A gente vai ter aqui várias fibras se misturando para dar origem aos nervos, certo? Então, o nervo frênico, por exemplo, que é o que eu já falei para vocês que é o mais importante, né? Aqui os outros também são importantes, mas o nervo frênico é bastante importante, a gente vai ter inervação aí do músculo diafragma, certo? Então, olha aqui, ó, C5, C4, C3, certo? Como o C2 a gente tem essa comunicação aqui entre C3 e C2, a gente também pode ter componentes de C2 aí no nervo frênico, mas principalmente C3, C4 e C5. Tudo bem? Então, olha nessa imagem aqui. Nessa imagem aqui, a gente também consegue ver o plexo cervical, certo? Né? A origem dele, olha aqui formando a alça, certo? Olha o nervo frênico descendo aqui para ir lá inervar o diafragma, certo? Olha nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver também a relação da saída dos nervos com os músculos, certo? Então a gente percebe aí toda essa proximidade. Olha aqui de novo o nervo frênico, a gente percebe que ele não é um nervo muito espesso, certo? E ele vai lá para inervar o diafragma. Olha a relação dele, passa bem pertinho aqui dos músculos escalenos, certo? Então esse é o plexo cervical. Principal nervo do plexo cervical, nervo frênico, responsável pela inervação do diafragma. Fora ele, a gente tem outros, né? Occipital menor, auricular magno, cervical transverso, mas o principal deles é o nervo frênico. Tudo bem? Ótimo. Para o próximo vídeo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o plexo braquial e seus principais ramos, tá? É um plexo bem complexo, mas é bastante importante e a gente vai estudá-lo no próximo vídeo. Tudo bem? Então, é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Se você está gostando dos vídeos, deixe o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Combinado? Até daqui a pouquinho. Tchau!